Fala aí, galera. Pra quem não me conhece, eu sou o Gudoki. Eu sou um artista, faço ilustrações há 6 anos e hoje eu quero conversar com vocês sobre IAs de arte. Eu não pretendia fazer esse vídeo, mas eu fiquei muito impactado por esse assunto essa semana. Acompanho IA faz uns belos meses, para não dizer anos já, esse crescimento desde o comecinho, mas essa semana começou a tomar proporções assim que eu não consegui simplesmente evitar. E eu quero conversar com vocês porque isso foi tão forte que nem no canal eu postei vídeo. Eu parei de desenhar essa semana, coisa que pra mim é muito raro. Eu desenho todos os dias durante esses 6 anos de crescimento nessa jornada artística, mas pô, me impactou bastante. Então bora lá que eu quero conversar com vocês, dar os meus 2 centavos nesse assunto aí e abrir meu coração com vocês sobre o futuro artístico e também dizer o que eu acho que vai acontecer com as IAs daqui a alguns tempos. Bora lá! E bom, vamos começar falando o que são essas IAs, em específico a de arte. IA é um termo para inteligência artificial, que é um algoritmo que coleta várias imagens da internet e você escreve uma prompt nele, um argumento ali, e ele te dá uma imagem que é uma colagem de várias imagens que tem dentro desse banco de dados. E o problema é justamente esse. Nesse banco de dados, as imagens que estão neles são imagens que não têm o consentimento do criador. Então existem muitos artistas, para não dizer a maioria, que estão nesse meio desses bancos de dados e não querem estar ali para alimentar essa IA que vai usar da arte deles para criar algo que vai ser vendável. Muita gente está ganhando dinheiro com essas artes. Inclusive tem um canal que eu gosto muito de assistir e eu parei de ver esse canal porque todas as thumbnails que ele começa a usar hoje em dia são geradas automaticamente, são geradas por inteligências artificiais. E eu achei isso uma sacanagem demais. Eu até conversei com o dono do canal, ele usou o argumento de que era uma terceira que fazia as thumbnails. E depois de uns dias nada mudou, continuou usando essas imagens que são imagens coladas de outros artistas. E essa terceirizada está ganhando dinheiro com essas thumbnails aí. E é muito triste toda essa situação, não à toa que tá tendo um movimento de revolta muito grande, em especial no ArtStation, que é onde começou a inflamar muito mais hoje em dia, né? E foi no ArtStation onde começou os maiores protestos que estão acontecendo até hoje. O ArtStation é uma plataforma de portfólio digital onde você vai ver muitos artistas digitais excelentes que trabalham na indústria dos jogos postando suas artes ali. E o problema é que as IAs elas se alimentam diretamente do ArtStation. O ArtStation é uma das maiores fontes para esses algoritmos roubarem essas artes dos artistas sem o consentimento deles. É muito importante frisar isso, porque os artistas não querem estar nesse meio. Um ou outro talvez quer, mas assim, a grande maioria não quer, tanto que é muito intenso esse protesto que tá tendo hoje em dia ao redor do mundo com relação ao anti-IA. E o que rola dentro desse site é que os artistas, eles estão dividindo espaço com outras IAs. Vocês têm noção, galera, do que é ter uma imagem criada por IA na front page dessa parada? Tipo, você abre o ArtStation e tem uma imagem que foi gerada por um computador, por um algoritmo do lado de uma pintura que foi feita por uma pessoa. Cara, isso é muito bizarro, é muito antiético, porque essa imagem gerada por IA foi derivada de muito esforço de outros artistas que estão ao redor dela. Assim, é surreal. E o pior de tudo é que nesse site é justamente a fonte onde muitos dessas IAs bebem, né? Muitos desses algoritmos vão diretamente no ArtStation e sugam tudo quanto é arte que tem lá para ter um banco de dados muito poderoso, porque as imagens do ArtStation são realmente
no geral, boas, né? São artistas profissionais que já estão ali há um bom tempo, alimentando essa rede com suas artes e tudo mais. Isso é muito zoado. Tanto que hoje em dia, se você for entrar, você vai ver muitas imagens de protesto contra a IA. E o que é mais engraçado de tudo, olha que coisa bizarra. Hoje em dia tem muitas artes que são geradas por IAs que sugam da fonte do ArtStation, que estão começando a sair com o protesto nelas, velho. É muito mano, sei lá, é bizarro isso, é distópico, parece que eu tô vivendo no mundo Mad Max, assim, é muito doido isso aí, é muito errado, pelo amor de Deus. E é meio que nessa a situação que a gente tá hoje em dia. Mas eu quero conversar um pouco do começo, porque escalou pra caramba desde aqui. E alguns meses atrás eu vi acompanhando, eu até recebi alguns comentários no canal, né, pra eu comentar um pouco sobre o que eu achava. Na época eu não tinha uma opinião muito certa, porque no fundo a IA ela tem um fundo bom. Tipo, no final das contas ainda é uma ferramenta onde as pessoas podem usar pra treinar, para estudar, mas a questão é que essa ferramenta ela tem um poder muito grande que pode ser usada para o mal. E eu lembro de que no começo eu pegava e eu escrevia prompts para eu ver o que acontecia, e eu pegava e eu estudava alguns dos resultados que saía, e assim, isso para mim é o uso positivo da IA, é você pegar e você poder estudar, é você poder aprender com ela, você usar da IA como uma ferramenta de auxílio para você conseguir poder criar artes pessoais que sejam mais tecnicamente boas, porque o computador ele é bom justamente em entender a parte técnica, né, em fazer números, em fazer cálculos, entender o que as pessoas mais usam, né, o que as pessoas menos usam, o que é um senso comum, qual que é a estética que está em voga. Tem muito assunto com relação a isso que o IA ele pode ajudar a nós humanos a entender melhor. Então tem esse fundo que é teoricamente positivo, mas que rapidamente, galera, não tinha como, é muito poderoso. Ele começou a usar para um mal, e foi nesse ponto que eu comecei a mudar minha chave, né? Eu lembro perfeitamente do dia onde eu vi a notícia onde uma inteligência artificial gerou uma imagem que ganhou uma competição de arte. E aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, mano, isso realmente é bizarro. Tipo, começa a ser imperceptível pro olho humano entender o que é isso. Uma pessoa que tá há mais tempo observando a arte, ela consegue discernir que aquilo é esquisito, que aquilo tem algo a mais. Hoje em dia, eu consigo ver muito do que é uma inteligência artificial, mas ainda assim é um olho que foi treinado por muito tempo. Eu vejo muita referência de arte, e mesmo assim tem algumas IAs que escapam. Se eu bato o olho rápido, eu não consigo identificar, sabe? É bizarro. Então, assim, foi com esse ganho dessa competição, foi com a morte do Kim Jong-un, um dos maiores artistas da nossa geração, faleceu nesse ano, e passou coisa de uma semana, e já teve uma pessoa que postou uma arte que ele criou através de um algoritmo que ele fez que estudava as artes do Kim Jong-un. Então, assim, galera, é muito errado. Tem umas utilizações dessa tecnologia que elas são extremamente antiéticas e que não tem penalidade. Foi aí que eu comecei a olhar de uma maneira muito negativa, que a gente estava começando a ultrapassar os limites numa velocidade muito rápida, não tem tempo de preparo, sabe? É coisa de meses e já tem um algoritmo que faz umas artes que são cabulosas, não tem como dizer o contrário. Você olha pra alguma dessas artes e assim, é assustador, sabe? Olha essas imagens aqui, galera. É coisa de louco, sabe? Você bate o olho e não dá nem pra perceber que isso foi feito por uma IA. Eu fiz até uma brincadeira. Eu peguei uma dessas imagens, eu mandei pra alguns amigos artistas e eu falei, nossa, olha que legal essa arte. E a maioria deles caiu, sabe? Falou, nossa, é muito legal mesmo. Porque realmente não dá pra saber, não dá pra discernir se isso é uma IA que fez ou não. A maioria tem umas coisas que é meio suspeito. É como eu disse, com um olho treinado, você acaba percebendo nuances ali que são coisas
derivadas de um processo criado automaticamente, não é o traço de uma pessoa. Mas essas IAs hoje em dia não são exclusivas da arte. A arte é que chegou mais longe, com resultados mais insanos, mas ela não é exclusiva. Hoje em dia existem inteligências que fazem enredos, histórias. O ChatGPT é o mais doido de todos. Eu tava vendo com um amigo meu. Você escreve lá, escreve uma história do Naruto comendo um ramen e o Choji dá um chute no Naruto. E a inteligência artificial vai lá e cria uma história boa disso. É louco isso, ou seja, artigos, enredos, coisas escritas também estão começando a ser botadas em risco, sabe? Existem algumas inteligências também, alguns algoritmos que eu tava dando uma olhada superficialmente que fazem músicas também, mas a música é um caso muito mais específico, porque as músicas são muito protegidas, existe muita licença ao redor disso, porque existe um interesse econômico muito grande por detrás das músicas. Os músicos, eles são bem mais protegidos com relação a isso do que os artistas visuais, então eu acho bem difícil dessas IAs de música, elas terem o mesmo crescimento exponencial do jeito que teve as de arte, até porque quem tá financiando essas coisas de arte, né, essas inteligências de arte, são empresários, né, então existe um interesse financeiro desses caras aí que estão no topo dessas empresas para fazer essas IAs, para pagar menos. Assim, essa parada, o background do crescimento das inteligências artificiais artísticas é um negócio nojento, assim, é muito feio, é literalmente o lucro acima de qualquer coisa e que se dane os artistas. Eu particularmente me senti muito afetado por isso, sabe? Perdi um pouco da fé que eu tinha nas pessoas quando você começa a ver um crescimento tão expressivo de uma parada que é literalmente um algoritmo que rouba a arte de outras pessoas para criar algo que não tem copyright, essencialmente. É uma parada assim bem feia de ver como um todo. E no final das contas eu não acho de verdade que isso seja um grande problema. A gente anda problematizando isso muito hoje porque é um assunto que cresceu do nada. Eu acho que daqui a algum tempo a gente vai se acostumar com a existência dessas IAs. E mais do que isso, eu acho genuinamente que não tem como uma IA substituir um ser humano. A IA, ela aprende com o que o humano já fez, mas ela não cria nada do zero. Isso é muito importante de se entender, porque quando existe, por exemplo, um filme como Homem-Aranha no Miranhaverso, onde ele cria toda uma estética que não é comum, não é popular, a gente acaba entendendo que não tem como uma IA fazer isso. Ainda é necessário da mão de um artista por detrás de todo aquele esforço ali. E não só em filmes, em obras grandes, cada artista cada pessoa tem a sua voz. Eu nunca que vou conseguir ver uma IA replicando o artista X, o artista Y. Tem tanta gente com vozes tão únicas. Cada pessoa tem a sua maneira de conversar. Cada pessoa gosta de falar sobre algum assunto de uma maneira específica. São tantas pessoas pintando de maneiras tão não convencionais, de maneira tão específica, do jeitinho que ela gosta de pintar. Não tem como você substituir uma pessoa. Cada um é cada um. Uma inteligência artificial pega a média das pessoas. Ela pega o que é comum, que as pessoas fazem a rodo. Algo que é tão feita a exaustão, né? Que acaba se tornando genérico. Mas ela não sabe fazer algo único, ela não sabe criar uma estética, ela não sabe ser um artista de verdade. Ela faz o que a maioria dos artistas já fez, mas ela não cria algo do zero. E é muito importante pensar dessa maneira, sabe, gente? Principalmente hoje em dia que esse assunto anda tão forte, mexendo
tanto com a mente das pessoas. E eu falo de mim mesmo, sabe? Eu fico desanimado quando eu vejo tanta dessas coisas à tona, porque é feio o background dessa história toda. Mas é como eu disse, isso não vai substituir a pessoa que você é. Você é único, o que você faz é único, cada um tem uma voz. Então, coloque essa voz pra fora, independentemente que tenha robôs por aí, e seja feliz desenhando, porque desenhar, fazer arte é sobre isso, né, galera? É sobre conversar as coisas que você quer conversar. O vídeo de hoje é esse, galera, conversando sobre IA, botando meus sentimentos para fora. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, te informado de alguma forma. Se gostou, dá um joinha aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal que eu posto vídeos de arte e ilustração. E eu vou estar voltando daqui a alguns dias, né, voltando a ter esse pique para desenhar de novo. E quando eu voltar, eu vou postar várias ilustrações que eu fizer. Muito obrigado pelo apoio de vocês durante todos esses vídeos. Eu agradeço demais a presença de você aqui comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!